Meus amados, que o Senhor da vida, nosso Mestre Jesus, condutor dos nossos processos evolutivos, mais uma vez nos envolva em carinho e em paz, para que possamos nos comunicar, trocarmos amplexos favoráveis e este tempo que vamos passar juntos seja para nós de capital importância. Nós estamos vendo aqui que possivelmente estamos levando muito a sério a parábola das bodas, né? A gente está ficando lá na retaguarda. Eu já contei aqui essa história de que lá na parábola o pessoal sentou na frente e o dono da festa mandou ir para a retaguarda porque tinha convidado mais importante. Não é o caso aqui, por favor, né? Não é? Mas tudo bem, ficamos felizes porque vocês vieram. E isso nos plenifica o coração. De qualquer maneira, a proposição crística nos diz que onde estivermos dois ou mais, e se estivermos nos envolvidos com as suas lições de compaixão e de amor, Ele estará no meio de nós e nós não temos dúvida disso, porque aparentemente a nossa casa, a nossa plateia é diminuta, mas ela é de uma qualidade imensa. E quando nós ampliamos um pouquinho mais a nossa visão psíquica, nós vamos ver que tem muita gente aqui presente, sem sombra de dúvida, né? Podem ficar certo disso. Afinal de contas, meus irmãos, estamos hoje na nossa proposição concluindo um dos nossos projetos já feito desde o início do ano. Nós já estamos avançando para o meio do ano, né? E a nossa proposição desde o meio do ano foi uma inspiração já no ano passado, quando a equipe da benfeitora Joana de Ângeles nos sugeriu que trabalhássemos o seu livro Conflitos Existenciais, né? Aqui está esta obra que chegou a esgotar no país, porque ao mesmo tempo esse convite foi feito para muita gente no nosso país. Inclusive ele é fator de estudo aqui nesta sociedade, né? Digo a vocês que esta obra foi publicada em 2005 e nós já tínhamos debruçado sobre ela porque eu estudo essas obras periodicamente, né? Ela faz parte da série psicológica e possivelmente a benfeitora já tenha escrito já o 23º livro, 22º, 23º livro sobre essa série. Essa é a 13ª obra dela. 2005 nós já tínhamos, quando foi lançado, eu me lembro que nós já tínhamos estudado, mas eu não me dei assim, estudei o programa dos conflitos existenciais, e agora ela veio com uma força maior. Eu fui entender o processo, demorou um pouquinho. Ela trabalha cada um desses capítulos em 3 partes, né? Ela dá a psicogênese do problema, onde é que nascem esses conflitos, o desdobramento deles, e depois ela propõe uma terapia para a gente vencer. E isso me deu um estalo na cabeça. Digo, eu sei agora qual é a pretensão da benfeitora. Estamos chamando vários companheiros queridos, muitos expositores, independentemente da nossa sociedade, e estamos trabalhando isso. Um começa, né, depois o outro desdobra e o outro conclui. Vai acontecer isso também agora, o mês que vem, e assim sucessivamente. Possivelmente não iremos fazer todos os capítulos, mas a maioria deles nós vamos exercer. Então nós vamos trabalhar agora o final desta série, que já começou com a nossa Elisandra da Silva, depois o nosso André Luiz, e nós agora vamos então dar a conclusão da proposta da benfeitora, que é a sua terapia libertadora do ressentimento. Então tem coisas aí magistrais para a gente ver, obviamente. Estamos falando para a Luciana que ontem, na nossa caminhada matinal, ainda surgiu mais uma inspiração. É constante. Como nós estamos envolvidos com o projeto, essas inspirações vão chegando, né? E a gente colocou mais um slide inicial para a nossa reflexão, que nós vamos entender depois, no fim, por que ele entra aqui, né? Eu não sei se alguém lembra, mas muita gente daqui possivelmente nem estava reencarnada ainda em 1974. Mas eu já estava, porque eu sou um pouquinho mais antigo, né? Eu sou um dos decanos da casa, obviamente. Mas às vezes a idade não reflete o juízo da criatura, né?
Esta é uma música do senhor Roberto Carlos. Não sei se conhecem, já viram falar desse cidadão? Esses dias eu vi uma piada que me deixou meio entristecido, que ele teria sido coroado o rei pelo Chacrinha. Isso é uma verdade mesmo, né? Então, tem aquela turma do contra que não gosta do negócio de rei, esse troço, então tratam de rebaixar. Como eu não consigo chegar na altura da pessoa, eu tento descê-la ao meu nível. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum enquanto a gente não acorda. Mas essa música foi escrita e colocada nesse álbum de 1974. Ele tinha um procedimento de todo ano, ele gravava um disco. Ele tinha um disco, e era o disco mais esperado. Agora a gente não sabe mais o que é, agora virou um balaio de gato, que é um desespero. Aí não sabe mais por onde pega, né? Mas ele tinha esse procedimento, era o disco mais esperado do ano. E eram discos extraordinários, tem alguns deles que são verdadeiras obras-primas mesmo. E esta música está no álbum de 1974, por coincidência, quando chegou ao mundo físico meu filho mais velho. Nós estávamos em São Paulo, na capital. Eu servia lá nessa época. E na letra já tem aqui um aspecto de ressentimento, né? Olha só, fui tanto para você e hoje nada sou. Então já começa, eu digo, mas o que eles querem dizer com isso? Depois é que eu coloquei o slide, comecei a estudar a palestra de novo e fui entender a colocação dos benfeitores, né? O álbum é esse aí, ó. A gente achou até o álbum, né? Hoje acha-se tudo. É impressionante, né? Esse bendito São Google que resolve qualquer coisa. Então achei aí, só para que vocês entendam como é que é a coisa. É uma história de amor que possivelmente não deu certo, né? E não era amor, porque se fosse amor daria, obviamente, né? Então, vamos chegar aqui um pouquinho antes. Eu quero ter mais uns detalhes disso que eu falei. Esse é o projeto número 4, né? Nós agora vamos, em junho, trabalhar culpa, né? Culpa é o próximo conflito. E aí está, então, o que a gente falou, né? A parte terceira, o ressentimento e a sua terapia libertadora. Dando sequência à nossa temática, esse é o livro, né? Está aí o livro, então. Está sendo agora publicado uma nova edição. Daqui a pouquinho todo mundo vai poder ter o livro realmente. Vale a pena colocar ele na cabeceira da cama e estudar direitinho esse negócio, né? Como pertencemos à área pedagógica, temos falado sempre aqui, a gente vai seguir esse caminho ascensional para a lucidez e o bom senso. A gente poderia botar muito fácil, sumário. Eu acho muito pobre, sumário. Eu prefiro sempre um caminho ascensional. O ser humano é isso mesmo, nós vamos ver que não tem outro jeito. Acordou, ele vai querer ajustar essas coisas de qualquer maneira. Aqueles que despertamos, que muitas vezes nós vamos e voltamos dormindo e não acordamos, né? Irracional vingança, indefectível e tenebrosa, cérebro desmemoriado e atemporal. Não estranhe esses termos meio complexos, depois nós vamos traduzindo eles. Os estímulos para desenvolver as forças psicológicas dos sentimentos orientado para as virtudes, as nossas heranças divinas, virtudes, né? Corroedor dos sentimentos nobres do coração. Força única capaz de vencer a agressão invigilante e a perseguição doentia. E faremos algumas considerações finais, né? Bem, vamos então iniciar a nossa viagem partindo da premissa número 1. A primeira premissa, o que é que evidencia, o que é que faz realmente a gente elaborar, compartilhar esse conhecimento? Porque uma das coisas, meus queridos, que atormenta a gente é essa história de eu ser feliz sozinho, não faz sentido. Nós somos gregários. Descobrir nessas nossas reflexões madrugais que o outro não é meu adversário. O outro é a minha salvação. Descobri, não tem jeito, né? Então a gente tem que mudar alguns posicionamentos. E a premissa primeira é essa: a constatação de advertências lúcidas e graves proposta pela ciência do infinito, o Espiritismo, né? Há exatos 157 anos. E a provocação é essa. Ou seriam há mais de 2000 anos? Possivelmente, já que a proposta espírita é trazer
a essência dos ensinamentos de Jesus de novo, é isso aí, né? Completamente desconsiderada pela sociedade humana. Completamente desconsiderada. Nós vamos ver se isso é verdade ou não. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Quem está falando é o senhor Allan Kardec, né? O bom senso encarnado. Ele fazia proposições aos benfeitores da humanidade impressionante. Ele sabia a resposta, mas ele estava passando uma coisa didática e eles vão responder de uma maneira extraordinária. Quando coloca alguma coisa, ele refaz o texto e pergunta uma outra coisa. Ele nunca estava satisfeito. Ele queria sempre ampliar o conhecimento e o quanto mais depressa possível. Esse sim fez o melhor que pôde, o senhor Allan Kardec, no menor espaço do tempo. Ele trabalhou 14 anos, mais ou menos, praticamente sem dormir, à luz de lamparina. Não tinha nada, não tinha Google, não tinha nada. Mas ele deixou obras magistrais que nós vamos ver. E respondem os benfeitores, não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Coloquei isso em vermelho ali porque nós vamos ver aqui a próxima questão, a coisa é um pouquinho diferente. Então sempre tem uma ressalva. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensaram mais. Por pouco desmaterializado que estejam, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se um dos outros com prazer. Ele coloca uma notinha, essa notinha embaixo é do codificador. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, nem sempre ela chega, né? Reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal querer. Em tese é isso, né? Mas ele vai propor outra coisa, então, aos benfeitores. Agora vejam a distinção. Que sentimento anima, depois da desencarnação, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? E aqui a coisa muda de figura. Se são bons, eles vos perdoam. Mas como perdoam? Tem condição? Tem, segundo o vosso arrependimento. Há uma condição ali, ó. O problema no Espiritismo é isso, meus irmãos. Tem um se, um porém, um entretanto, tem alguma coisa igual uma vírgula? Tem. A gente tem que ler essas entrelinhas. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste e vos persigam até não raro em outra existência. Olha aí, começou aqui, ó. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Será? Claro que ele está falando no contexto da época. Olha a palavrinha para nós. Reeducação. O Criador não pune ninguém, não castiga ninguém. Mas a sua lei reeduca-nos, queiramos nós ou não. Não tem jeito, né? Então, esta é a proposta no nosso livro fundamental, o Livro dos Espíritos. Agora, nós vamos fazer um pequeno parênteses, e aqui está há 2000 anos. Por isso que nós colocamos lá que talvez fosse mais isso. Esta obra foi esmiuçada, foi realmente tirado o noves fora dela, agora no dia 3 e 4 de março, naquele período do Carnaval. 9 companheiros, nós estávamos dentre eles, e fizemos uma síntese dessa obra. Hoje eu vou trazer apenas um recorte de ver como é verdade quando os espíritos disseram que às vezes até na próxima existência. Como isso é verdade, né? Olha um certo diálogo que consta no livro. André de Gioras mirou Públio Lentulus, o senador, naquela época, Emmanuel, né? Alto abaixo, ferido na sua emotividade de pai e no seu sentimento de homem, esfuziando de dor e de cólera reprimida. O que fez o senador? Simplesmente mandou o filho dele, que atirou uma pedra numa liteira, em que o senador vinha entrando na cidade. O menino não gostava de romano,
obviamente o povo não gostava, porque eram escravos dos romanos, atirou aquela pedra, raspou no rosto da esposa Lívia, e aí os soldados saíram atrás de alguém, não viram quem foi, acharam um menino e trouxeram. Nem se sabe se foi o menino. Mas aí o senador tomou uma resolução, mandou o menino para as galeras. E quem ia para as galeras, meus queridos, voltava mais. Entendeu? Menino, um garoto. E era filho do André de Ora. Ele foi lá pedir pela vida do filho. E o diálogo não se desenvolveu corretamente. E aí, essa é a conversa. Seus olhos úmidos traíam íntima angústia em face daquela recusa formal e inapelável, mas desprezando todos os convencionalismos humanos, falou com orgulhosa firmeza, né? O judeu e o senador romano. Senador, eu desci da minha dignidade para implorar vossa compaixão, mas aceito a vossa recusa ignominiosa. Acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. E isso, meus irmãos, conheço história de séculos de perseguição. Conheço história de séculos. E não se perdoavam mutuamente. E o que é que a lei teve que fazer para colocar essas criaturas em ajustes? Às vezes até irmãos siameses. Até. Né? Com os vossos poderes e prerrogativa, podeis eliminar-me para sempre. Seja reduzindo-me ao cativeiro, condenando-me a perecer de morte infame. Mas eu prefiro afrontar a vossa soberbia orgulhosa. Isso também não era um fácil. Os judeus estavam naquela situação porque também não era um fácil. Plantaste agora uma árvore de espinhos, cujo fruto um dia amargará sem remédio o vosso coração duro e insensível. Porque a minha vingança pode tardar. Mas, como a vossa alma é inflexível e fria, ela será também indefectível e tenebrosa. E foi, meus queridos, foi terrível realmente. Isso consta aqui, então, nesta obra magistral, que aqui é chamado de Romances de Emmanuel, mas são histórias reais vivas de exemplos para todos nós, né? Aí está. Várias edições desse livro. A que mais me incomodava, agora já estou mais em paz comigo, é esta segunda aqui. Porque quantas vezes Jesus já nos chamou a todos nós? Depois do Cristo, nós já fomos e voltamos em torno de 20 vezes, em média, cada um de nós aqui. E isto aí, num sonho, eu fico coçando a cabeça e Jesus vai embora. Ele segue em frente, né? Depois foi publicado mais essa edição e, por fim, essa edição histórica aqui. Então, vem periodicamente essas edições para que a gente tome conhecimento destas coisas. Premissa segunda, constatações. Né? A visão psicológico-acadêmico materialista do comportamento perturbador. O que diz a ciência acadêmica sobre o ressentimento? Né? Então, nós vamos ver agora. A primeira delas... Nós pegamos o testemunho de uma professora doutora, e são duas aqui, tem uma mestra também, se não me engano. Diz ela, não se afasta muito, realmente, do ponto de vista da doutrina espírita. Só que nós temos alguma coisa a mais, né? Obviamente. O ressentimento não é um conceito da psicanálise. É um termo do senso comum que designa uma constelação de efeitos, de afetos, ali falta uma letrinha, efeitos negativos, que é raiva, inveja, ruminações vingativas, amargura. Acima de tudo, o ressentimento é uma queixa insistente, repetitiva, que não aceita nenhuma forma de desagravo. O que caracteriza o ressentimento é a persistência da mágoa, a repetição da queixa. E cada vez que eu falo, eu mexo de novo com a coisa, né? Então, isso é uma colocação da professora Maria Rita Kell. Jung deixa para nós também pensamentos para que a gente vá refletindo a respeito disso. Ele diz, aquilo a que você resiste, persiste. Tem que enfrentar. Nós vamos ver que a proposta da benfeitora é o autoenfrentamento, é a viagem para dentro de si para resolver estas questões pendentes. Quando alguém nos desaponta, nos fere, quando perdemos algo importante ou sofremos alguma injustiça, a raiva e a indignação são sentimentos normais.
Mas o problema é quando esses sentimentos se transformam em mágoa e amargura. No livro O Poder do Perdão, o psiquiatra americano Fred Luskin apresenta a sua experiência e estudo sobre esse tema. Ele demonstra, vejam, né, a ciência aí, que o processo de perdoar pode ser treinado e desenvolvido. Né? Ele utiliza a metáfora de um aeroporto que está com o tráfego aéreo congestionado para explicar como fica a mente de uma pessoa sobrecarregada pelas mágoas. Cada avião que está no ar é comparado a uma mágoa que, enquanto não pousa, fica exigindo energia, exaurindo seus recursos. Né? E ainda mais aqueles que estão embaixo esperando, imagine, né? Meu Deus, vai acabar o combustível, que a gente só pensa em coisa negativa. Né? Algumas imagens de ressentimento, de abandono, nessas coisas. Quando guardamos mágoas, o nosso cérebro produz substâncias químicas e hormônios ligados ao estresse, que limitam as nossas ações e prejudicam o nosso bem-estar. Constatação científica. Né? Quando guardamos uma mágoa e pensamos na dor que sofremos, o cérebro reage como se estivéssemos em perigo naquele momento. Ele produz substâncias químicas ligadas ao estresse que limitam as nossas ações. A parte pensante do cérebro fica limitada. É quando agimos sem pensar para nos livrarmos da sensação de perigo. E aí, com uma encrenca, a gente pode arranjar mais, porque a gente não enxerga mais, né? Se desequilibra, essa coisa toda. Mais uma imagem para refletir, né? Geralmente mágoa, né? Portanto, a mágoa consome muita energia, pois cada vez que contamos o que aconteceu, os mesmos sentimentos são desencadeados, e o cérebro não sabe distinguir se aquela traição, agressão aconteceu agora ou há 3 anos. Ele é atemporal. Então eu começo a sofrer de novo. Já passou, deixa isso para lá, já foi, mas eu vou sofrer de novo. Veja que é um mecanismo para que a gente perdoe logo e se liberte disso. E o Shakespeare deixou aqui a célebre questão que todo mundo conhece, né? Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Isso é do Shakespeare, né? Muito tempo já. Então não vale a pena. Assim como escolhemos o canal de TV que queremos assistir, também podemos aprender a escolher qual o canal que estará passando na nossa mente. Afinal de contas, eu, espírito, tenho que coordenar essa atividade, né? Podemos escolher pensar no quanto fomos vítimas, o quanto fomos machucados e, com isso, perpetuar o nosso sofrimento. Ou podemos escolher pensar no quanto fomos fortes para sobreviver ao que aconteceu e mudar o nosso foco. Então, eu tenho a capacidade de discernir sobre isso. Se quero uma coisa, se quero outra. Não significa que devemos passar por cima da tristeza, da dor e da raiva que sentimos, mas precisamos aprender que existe um tempo para esses sentimentos serem diluídos. Né? E não, vamos continuar sofrendo. Já viram falar desse ator? Cage é um nome fictício. Ele é da família Coppola. Já viram falar dessa família? Ela migrou em massa para os Estados Unidos, lá da Itália. Ainda tem muito na Itália, né? Mas olha o que ele diz da família dele. Família dele, né? É uma família carregada de ressentimento e paixão. Eu vim de uma longa linha de ladrões e assaltantes na Itália, e até mesmo assassinos. Vejam só, né? Como é que é a coisa. Ele diz que a família dele é um problema muito sério, e é verdade. Família Coppola, grande nos Estados Unidos, o tio dele é na indústria de cinema e ele é ator, né? Uma forma de mudarmos o canal da nossa mente, meus irmãos, é pensar em como podemos mudar a história da nossa dor. Qual a história que contamos para nós mesmos sobre o que nos aconteceu? Com que cores, com que visão eu vejo isso? Levo a coisa realmente para o lado pessoal, deixo para lá? Vai ser de acordo com o quê? Com a minha bagagem ético-moral? Como é que eu suporto isso, né? Relembrar o fato, falar disso inúmeras vezes, ficar no lugar de vítima dentro da história que contamos, nos dá a sensação de que o sofrimento que passamos não será esquecido. E se abandonarmos esse lugar, quem nos fez sofrer ficará liberado de pagar pelo que fez.
Mas conservar a mágoa nos mantém ligados de forma ineficaz à pessoa que nos fez sofrer. Então nós vimos lá que o doutor tinha razão, Peter Luskin, né? O perdão pode ser desenvolvido, pode ser utilizado para a gente se libertar disso. Orison Swett Marden, também um pensador de origem inglesa, ele diz uma coisa que a gente fica pensando. Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que nos abre. A lei da compensação, né? Da misericórdia divina. Em geral, porém, olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada que não nos apercebemos da outra que se abriu. Isso é verdade? Incrível, né? A gente fica preso na coisa. E não está vendo que há uma iluminação também proposta para nós num outro olhar, né? O outro provavelmente não está sofrendo, nem mais e nem menos, só porque mantemos a mágoa dentro de nós. O cara está lépido e faceiro numa boa, tranquilo. Claro, ele vai ajustar isso com a consciência dele, mas ele não está preocupado com isso, e eu estou sofrendo aqui, eu estou preso no problema. Cada vez que contamos a história da nossa dor, ressaltamos o quanto fomos vítima daquela pessoa e enfatizando o quanto ela foi cruel conosco, continuamos dando poder a ela sobre nós. Olhem só. Ficamos presos num papel que não deveria ser mais o nosso. Precisamos ultrapassar esse momento, precisamos nos curar. Isto é a psicologia acadêmica. Agora, esta aqui, a materialista, né? Que tal parar um pouco e reformular a história da nossa dor, sem forçar acontecimento ou inocentar ninguém, mas colocando um foco nas nossas atitudes, no que fizemos, e podemos fazer algo de construtivo diante do que nos aconteceu. Propõe. Então, em tese é isso. E a conclusão que se chega dessa conversa toda é que guardar mágoas traz prejuízo à saúde do nosso corpo e perdoar evita o estresse e economiza nossas energias. Ponto final. Aqui não se fala nada do lado espiritual. É o que a ciência propõe para nós. Alguns conceitos ainda sobre o ressentimento no aspecto da ciência acadêmica. O ressentimento nunca é difuso, dirige-se contra alguém, alguma coisa, alguma entidade. Há um contencioso entre o ressentido e o objeto do ressentimento. O ressentido tem contas a ajustar. Para o ressentido, o desejo de vingança é suficiente. O ressentimento é uma revolta e, simultaneamente, o triunfo dessa revolta. O ressentido, invariavelmente, acredita que sua infelicidade resulta do erro de outra pessoa ou de um grupo. Ele nunca tem nada a ver com isso. É tua culpa se ninguém me ama, raciocina o ressentido. É tua culpa se estraguei minha vida e também é tua culpa se estragaste a tua. Olhem só. Né? E o ressentido atribui todos os erros ao outro, não consegue aguardar em silêncio o momento do acerto e explode frequentemente em amargas recriminações. O ressentido não sabe amar e não quer amar, mas quer ser amado. Não é um contrassenso? Mais que amado, quer ser alimentado, acariciado, acalentado, saciado. Não amar o ressentido é prova de maldade, do ponto de vista dele, obviamente, né? A memória do ressentido é uma digestão que não termina. Nietzsche, um filósofo materialista, né, pegou essa conclusão. E nós chegamos à conclusão que o senhor Nelson Rodrigues também era um ressentido. Olha só a proposta que ele faz. A gente colocou aí exatamente para provocar, porque não concordamos com isso. Toda mulher bonita leva em si como uma lesão da alma o ressentimento. Não é verdade, não concordo. Não concordo. É uma ressentida contra si mesmo. Possivelmente ele deve ter abordado uma mulher bonita e não deu certo. Possivelmente. E ficou ressentido. Olha só o conceito. Como ele era um jornalista famoso, um encrenqueiro, olha só, tinha acesso à mídia, olha o que o cara coloca. Mas isso nós não concordamos, né? Mas ele deve ter abordado uma dama bela e se deu mal, né? E aí deu essas coisas aí. Sobrinho da soberba, primo da ira, irmão da inveja, o ressentimento não deve ser confundido com nenhum dos 7 pecados capitais. Aqui avançamos um pouquinho mais, descobrimos que não são só 7, tem mais.
exibe singularidade suficiente para tornar-se o oitavo da lista. O ressentido, explica a psicanalista Maria Rita Kell, não conseguiu responder em tempo a uma agressão real imaginária e rumina a vingança que não será perpetrada. Ficará estacionada na amargura que envenena a alma. Isso é terrível, né? Para poder sentir-se um homem bom, a gente colocou um psique ali, porque é assim que está escrito, o ressentido precisa acreditar que os outros são maus. Mas que coisa, né? Quer dizer, é uma doença da alma mesmo. É um conflito existencial muito acentuado. Premissa terceira. Agora nós vamos ver à luz da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, aí sim, iluminadas essas ciências pelo viés da psicologia positiva, a doutrina espírita. Agora nós vamos ver uma coisa realmente mais aprofundada, né? Freud, mediante a sua psicologia negativa sobre a natureza humana, considerava a religião, ciência e a moralidade como defesas elaboradas contra os conflitos humanos básicos que permaneciam ligados à agressão e à sexualidade. O seu paradigma opõe-se ao conceito de que o bem-estar, a felicidade, têm uma origem na natureza do homem e da mulher, não confirmando a possibilidade que o ser humano possa nascer bom e nobre. Por que não? Mas ele dizia que não. E ele não se dá bem com a benfeitora. A benfeitora narra Jung, chama até de mestre, mas o Freud, ela diz lá, ó, psicologia negativa, né? Em realidade, para ele, todas as repressões dos conflitos básicos que resultam da ansiedade que proporcionam transformam a energia que funciona como acionador dos comportamentos, conduzindo a sociedade, a cultura e a civilização, tanto à grandeza dos sentimentos como aos seus desvarios. Essa foi a parte primeira, elaborada aqui pela nossa professora doutora Elisandra da Silva, né? Aí está o senhor Freud, mas ele disse uma coisa interessante, né? Em última análise, precisamos amar para não adoecer. Isso é verdade. Isso é verdade. Então não tinha assim, não era tão pirado, tão louco assim não, né? Alguns conceitos a gente aproveita realmente. O ressentimento permanece com um especial arquétipo, marca profunda em nós. Sombra densa dominando os sentimentos humanos, aumentando o comportamento conflitivo, quando seria ideal liberá-lo da conduta, mesmo quando iniciando os passos de equilíbrio e da afirmação dos seus valores éticos, dos quais decorre o bem-estar, a saúde em várias expressões, alcançando o luminoso. Essa é uma expressão de Jung que a benfeitora coloca ali. A nossa caminhada ascensional, vamos nos tornar na nossa caminhada seres luminosos. A um passo de distúrbios graves, os indivíduos biliosos, né, aqueles que perdem a calma muito rapidamente, facilmente acolhem o ressentimento em que se comprazem, alterando o comportamento já doentio e mergulhando cada vez mais no poço sem fundo da amargura. Ei-los que transitam pelos mundos infelizes, cabisbaixos, sucumbidos ou exaltados, rancorosos, despejando dardos violentos a qualquer contrariedade, justificando a insânia coletiva e desejando agravamento das ocorrências infelizes até a consumação geral pelo caos que gostariam tivesse vigência imediata. Estamos vendo aí, né, esse momento que estamos vivendo. Nada obstante, tudo poderia ser resolvido com imensa facilidade, diz a benfeitora, com uma boa dose de compreensão, de tolerância e de compaixão. Essa foi a segunda parte, feita pelo nosso André Luiz Sandri, né? Agora nós entramos na parte específica nossa da terapia libertadora do ressentimento. A visão nova da psicologia positiva, não negativa como a do Freud, que reage à proposta freudiana, a respeito da personalidade humana, procura entender de maneira muito diferente as emoções, ensejando-lhe uma conduta otimista, na qual devem permanecer como assinaladores de fronteiras à bondade, o perdão, o prazer, as gratificações do sentimento, a esperança e a fé, a confiança, o cultivo das virtudes,
a busca e enriquecimento pela sabedoria, o amor pela humanidade, a coragem, a justiça, a espiritualidade e a transcendência do ser. É uma outra linguagem, um outro olhar bem diferente daquela do nosso Freud. A sua proposta da psicologia positiva induz a uma visão mais profunda do indivíduo no contexto da família, da sociedade, da democracia e da liberdade, ensejando uma orientação para que seja alcançado plenamente o sentido existencial. Fundamental. Espírito imortal, mergulhando periodicamente na matéria física, utilizando-se do corpo carnal para desenvolver as suas virtudes, vencer a sombra densa que tem dentro de si e voltar para o mundo espiritual em condições mais favoráveis. O sentido existencial. Todos os seus argumentos são profundamente humanistas, ensejando uma visão de felicidade no destino da criatura. Condenados, meus irmãos, a sermos felizes. Condenados, não temos como fugir disso, né? Estimulando a desenvolver as forças psicológicas dos sentimentos orientados para as virtudes. Não é isso, né? Bem diferente. O ser em si mesmo não é portador de maldade. É mais frágil do que cruel, como diz Jesus no livro A Boa Nova. Mas foram as experiências do processo de evolução que despertaram essa face negativa que pode e deve ser corrigida. Não foi fácil na nossa infância espiritual. Foi um Deus nos acuda, né? Pela aplicação dos recursos do altruísmo, da bondade, da moralidade e da cooperação com as demais criaturas do mundo. Nada como ir ao encontro do outro que está em dificuldade maior do que a nossa. Nada disso, né? Melhor do que isso. O processo de evolução gera prazeres mesmo no cultivo do mal. No entanto, são transitórios, servindo de medida para a comparação com as conquistas do bem e as alegrias dele, derivadas com sabor duradouro. A gente sofre tanto que resolve mudar, Tônica. E se a gente tentasse agora fazer o contrário? Quem sabe, né? Essa psicologia proporciona a libertação natural do excruciante padecer que ressuma do ressentimento, desde que o paciente predisponha-se à reflexão, à mudança de comportamento mental para a posterior alteração de conduta emocional. Quer querer ou não, vai depender do livre-arbítrio de cada um de nós. Desvalorizando o que se considera ofensivo em razão da fragilidade de que se reveste esse infeliz conceito, logo descobre o prazer de ser livre, de poder amar sem exigir compensação, de conviver sem qualquer estado preconcebido de autodefesa. Emílio cantava isso, né? Era só isso que eu queria da vida, né? Uma verdade chinesa, né? É uma verdade universal. Ninguém vive a atacar outrem, exceto quando em desarmonia consigo. O cara tem problema, é enfermo da alma. O que deixa de merecer consideração é em face do distúrbio do agressor. Eu não posso baixar a um nível, ele está com problema, não é possível, né? Nesse sentido, a mudança de atitude mental e emocional rompe os liames da indução obsessiva, facilitando maior claridade para o raciocínio, então livre dos impulsos dominadores do algoz. Se eu quiser com que ele não me atormente, eu tenho que elevar o meu padrão vibratório, eu tenho que sumir da área de visão dele. Não tem como fugir disso, né? Ao mesmo tempo, a aplicação dos valiosos equipamentos do bem em forma de ações meritórias não somente é gratificante para a emoção, como é compensador de dívidas transatas, de agressões à vida em outras paragens do tempo e do espaço, quando indiferente vive viatura carnal. Quem de nós pode alegar inocência? A benfeitora diz que ninguém de nós, nenhum de nós. Por isso que nós estamos aqui num mundo ainda de expiações e provas.
dentro do nosso contexto para nos ajustar, né? Ninguém pode alegar que somos inocentes. Persistindo, porém, o gravame que compraz o paciente, ele incapaz de recuperar-se, necessitando de urgente socorro psicoterapêutico, proporcionado por outrem bem equipado de conhecimento especializado, a fim de que não se converta em um processo irreversível, né? Então é por isso que a gente bate a casa espírita, aqui é oferecido as possibilidades, não abandonando o tratamento convencional lá fora, obviamente, né? Em qualquer circunstância, diz a benfeitora, em qualquer circunstância, porém, deve o indivíduo contribuir com a sua vontade, sem a qual todo o empenho e cooperação de outra pessoa redunda, infelizmente, inócuos, quando não mais desagradáveis para o padecente. Achar que vão resolver o nosso problema, quando fomos nós que damos início à coisa, né? Nós temos que fazer a nossa parte, e ela é a parte maior, sem sombra de dúvida. Partamos então para as nossas considerações finais. Coloquei ali a juizada porque faz sentido. Este livro é da benfeitora Amélia Rodrigues, e a partir daqui eu tirei também um enxerto de Jesus, num diálogo com Simão Pedro sobre o ressentimento. Belíssimo, belíssimo. Agora nós vamos ver Jesus falando sobre estas questões, né? Lições crísticas de há mais de 2000 anos para quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Nós já estamos nestas condições porque tivemos a coragem de entrar pelo umbral de uma sociedade espírita. Aqueles que entraram já têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. A maioria da sociedade nem ousa fazê-lo. Nós já estamos fazendo, né? Todavia, diz o apóstolo para Jesus, todavia, se as nossas melhores palavras, insistiu o sofrido pescador, são confundidas, se nossas atitudes são transformadas em belicosidade, se os nossos sentimentos são tidos como perniciosos, será justo não conservar ressentimento de quem nos perturba desse modo a marcha? Simão Pedro perguntando a Jesus, né? O ressentimento, Pedro explicou o excelso advogado do bem, é como o ácido que corrói os sentimentos nobres do coração. Isso é Jesus, né? Que a gente transformou em um líder religioso. Nós apequenamos o Cristo cósmico, que é o governador planetário. Ele se envolve com tudo o que acontece no planeta. Não é só o aspecto religioso, também o aspecto religioso, mas não é só isso. Prendemos o Cristo dentro de templos religiosos, quando o Cristo não tem uma pedra para recostar a cabeça, está no Evangelho. E a gente constrói templos de pedra, quando o templo do Cristo é o coração de cada um de nós. Não precisamos disso, né? Que atitude tomar então, continua o apóstolo, contra o desertor que covarde transfere sua fraqueza para a nossa responsabilidade? Em relação ao competidor inescrupuloso que busca o triunfo da ilusão, agredindo-nos moralmente e malsinando-nos as horas, junto ao beneficiado pelo nosso carinho, que se volta como serpente e nos pica o regaço, onde encontrou apoio e amparo. Quando a perturbação for provocada por membros da nossa família espiritual, enfrene a agressividade. Mas está escrito, o homem terá como adversário os de sua própria casa. Claro, renascem amigos na minha família e renascem desafetos. É lógico, mas o Evangelho já tinha falado sobre isso há muito tempo, né? Jesus continua. A do perdão constante e sistemático, ripostou Jesus, única força capaz de vencer a agressão invigilante e a perseguição doentia. Perdão. Perdão. O perdão é o amor que se movimenta em oportunidade nova para quem delinque. Estou pensando já no outro, já nem tanto em mim.
Estou pensando já no outro. Mais do que uma palavra, é toda uma filosofia de comportamento humano, propiciando resistência pacífica contra o mal. Além de eu torcer para que o outro saia dessa encrenca, mude essa atitude, eu também tenho resistência, né? Beneficiando quem o doa, o perdão, socorre a quem se destina, e compreendendo aquele que fere, abençoa o agressor. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Não foi isso que ele disse? Foi isso. O homem compreenderá hoje ou mais tarde que a batalha mais difícil de travar é a que deve atuar no mundo íntimo, contra as próprias paixões, através de cujo esforço se descobrirá a si mesmo. Meu Deus, eu não sou um corpo que tem uma alma e que precisa ser salva. Eu sou um espírito imortal, viajando no espaço e no tempo, desabrochando virtude, vencendo sombra na direção da luz. A benfeitora Joana de Ângeles nos diz, numa de suas obras, que nós somos um feixe de luz, meus irmãos, emboscado num corpo de carne. Será que foi por isso que Jesus disse, brilhe a vossa luz? Será que foi? Não? Infelizmente, continua Jesus, estamos ainda na antemanhã da humanidade nova, que surgirá a penate de sacrifícios e renúncias, de dores e autossuperações até o instante da vitória do bem integral. Para tal cometimento, eu vos mando a todos, a ti e aos demais discípulos. Será que já somos discípulos? Na condição de ovelhas mansas e confiantes, ao meio dos lobos rapaces, a fim de conquistá-los. Não adianta, não tem outro jeito. Esses dias no nosso grupo de estudo apareceu a palavra adubo. 1 milhão foram sacrificados no início do cristianismo. 1 milhão. Depois que se constatou que Jesus voltou mesmo. Ele voltou em espírito, se materializou, se mostrou. 500 ouviram na Galileia. Aí a doutrina dele ficou pelo menos por 300 anos. Depois ela desapareceu. Hoje é um arremedo, infelizmente é um arremedo a doutrina do Cristo. A mansuetude é o meu sinal no coração de cada um. E o amor será sempre o elan para os unir a todos como a uma só família. Ressentimento, mágoa, ódio, nunca. Sereis conhecidos pelo potencial de bondade, com que iluminardes o mundo e a rota dos tempos. A benfeitora disse ao nosso querido Divaldo, em determinado tempo, está no livro Joana e Jesus: filho querido, viva de tal maneira que quando tu partires, alguém dirá, por aqui passou um anjo, porque deixou um rastro de luz. Essa é a nossa proposta. Muitos dos homens de bem deste século, eles existem. O último que partiu aí foi Mandela, homem de bem. Eles estão entre nós, mas nós só vamos descobri-lo depois que eles partirem e vamos ver a obra dessas criaturas. É pelas obras que nós vamos ver. Eles sequer aparecem, mas eles existem entre nós. Estão trabalhando aí pela humanidade a avançar, né? Então aí está o livro, Há Flores no Caminho, a lição 16, a resistência contra o mal. Enquanto vai se desenvolver a fluidoterapia, nós deixaremos esta imagem para a nossa reflexão. Jesus acentuando: o ressentimento, Simão, é como ácido que corrói os sentimentos nobres do coração. Ressentimento, mágoa, ódio, nunca. Concluímos assim, meus queridos, essa terceira parte da terapia do ressentimento. Como é que nós se libertamos disso? Fica aqui a proposta para analisar. É importante nós darmos uma mergulhada no livro, porque isto vai acentuar sobremaneira essa proposição que a benfeitora nos faz.
De nossa parte, do fundo do coração, nosso desejo a todos de muita paz. Muito obrigado.